Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus. E vamos olhar para o versículo 16 e vamos caminhar um pouquinho. Mateus capítulo 19, versículo 16, melhor dizendo. Vamos ver a história de um jovem que teve um encontro com Jesus. E vamos juntos aqui analisar o que aconteceu na vida dele, como foi esse encontro com Cristo. Eu quero, de uma maneira bem clara, levar você a compreender que você, hoje, você é muito parecido com esse jovem, porque você também está tendo um encontro com Jesus. Hoje você saiu da sua casa e deliberadamente, por espontânea vontade, você veio aqui, porque você colocou no seu coração: eu tenho hoje um encontro com Jesus. Eu vou lá conversar com Ele, eu vou lá falar com Ele, e Ele vai falar comigo. Nós vamos dialogar. E você vai ver que esse jovem, ele teve um encontro também. Ele foi em busca de Jesus e eles conversaram. E como fruto dessa conversa, ela teve um desfecho. Essa conversa teve um desfecho na vida daquele jovem. Você conhece a história, né? Se você é cristão, você conhece a história. Mas nunca é demais nós relembrarmos essa história. Vamos juntos aqui acompanharmos a leitura, Mateus capítulo 19, dos versos 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Ele perguntou. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Até aqui já é o suficiente para você entender aonde Deus quer levar hoje o seu coração. A ideia que eu quero trazer para você aqui como título é: um homem sinceramente equivocado, ou enganado, ou errado em suas conclusões. Aqui a Bíblia diz que é um jovem, né? Na minha tradução aqui, no verso 20, mostra com clareza que ele é um jovem. E por que eu coloco no título do sermão de hoje, sinceramente equivocado? Porque quando eu leio o texto, e quando eu leio os evangelhos sinóticos, ou seja, os outros evangelhos que narram também essa mesma história, nós vamos perceber que esse jovem, ele é um cara sincero. Ele não está ali querendo enganar, ele não está ali tentando ludibriar Jesus. A maioria das pessoas que encostavam em Jesus, elas queriam ou ser curadas de alguma coisa, ou elas queriam se fartar porque elas tinham pouco o que comer, ou elas queriam colocar Jesus em xeque-mate. Esses eram os três grupos praticamente que se encostavam em Jesus. Mas esse jovem aqui, de Mateus 19, que em muitas Bíblias aí tem aí um subtítulo, o jovem rico, né? A maioria das Bíblias tem isso. Esse jovem rico, ele encosta em Jesus de uma maneira sincera.
Eu não vejo dolo nele, eu não vejo alguém querendo colocar Jesus numa saia justa, eu não vejo ele tentando causar problema, muito pelo contrário, eu vejo nele uma pessoa séria, eu vejo nele uma pessoa que, conforme o próprio texto diz, uma pessoa que tem se esforçado. Na tradução dos outros evangelhos sinóticos, ele diz assim: desde a minha adolescência eu tenho feito isso que o Senhor tem dito aí, os mandamentos, no versículo 18, que diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foram os mandamentos que Jesus disse para ele: olha, se você quer, cumpra a lei. E ele disse assim: olha, desde a minha adolescência eu tenho cumprido. Ele é um jovem, ele não é um senhor de idade, ele não é uma pessoa que já tem uma cabeça feita, equilibrada. Ele é um jovem que poderia estar vivendo de uma maneira dissoluta. Ele poderia nem estar se importando com Jesus. Se você for olhar aqui, ó, as cabeças que estão aqui, muitas cabeças brancas estão aqui, as cabeças pretas estão por aí. Os jovens de hoje em dia, eles não querem ir atrás de Jesus. Se você fizer uma análise, né, da maioria das pessoas que são cristãs sinceros, você vai descobrir que a grande maioria deles são pessoas já equilibradas na vida, pessoas que já viveram ao ponto de entender o que é a vida mesmo, e chegar à conclusão: olha, existe mesmo um Deus. Eu não estou mais brincando com a vida, estou levando a vida a sério. Geralmente essas pessoas são pessoas maduras, amadurecidas. Esse jovem, ele tinha tudo para nem querer aparecer na frente de Jesus, mas ele foi com uma boa intenção no coração. Por isso que eu chamo ele de um homem sinceramente equivocado. Eu poderia colocar apenas assim: um homem equivocado. Mas ele é sincero no fundo da alma. E o equívoco dele também é sincero. Você vai descobrir comigo que o equívoco do coração dele, o engano do coração dele também é sincero. Vamos olhar então quais são os equívocos, né? Quais são os equívocos? O que diz respeito a essa questão dessa sinceridade dele? Eis aí então um homem equivocado quanto à sua teologia. Ele tem uma teologia na cabeça quando ele chega até Jesus. O verso 16 vai mostrar a teologia dele. Como que ele acreditava que as coisas aconteciam no reino dos céus. Ele chega no começo do texto e já disse para Jesus: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Na cabeça dele, a teologia que ele tem é: eu ganho a salvação. Eu ganho a salvação se eu fizer alguma coisa. Essa teologia, ela era até corrente no meio judaico. Por quê? Porque existia a lei e todos deveriam cumprir a lei. Mas o cumprir a lei não se resumia tão somente a fazer as coisas. O cumprir a lei, como o próprio Cristo depois veio e quis deixar claro para as pessoas, era ser e não fazer. Mas as pessoas, e até hoje isso está na nossa alma, nós temos aquela ideia, aquela teologia equivocada de que eu preciso fazer alguma coisa para o meu Deus, para que eu consiga a vida eterna. No texto, no verso 16, isso fica claro, que ele diz o que eu farei, e no verso 20 também fica claro, porque ele diz assim: o que me falta ainda se eu tenho feito tudo? Agora pensa bem comigo, ele diz que eu tenho feito todas essas coisas desde a minha adolescência. O que me falta? Bom, vamos pensar um pouquinho aqui. Se ele tinha convicção no fundo da alma de que ele estava fazendo e tinha feito tudo que Jesus disse que era para fazer, por que então ele vai atrás de Jesus? E por que ele diz para Jesus essa frase aí, ó: o que me falta ainda? Por que será que ele faz isso? Porque lá no fundinho da alma
tem uma necessidade, lá na alma dele, tem uma necessidade de alguma coisa a mais. Por um lado ele diz, eu tenho feito tudo isso desde a minha adolescência. Mas ele faz a pergunta, falta mais alguma coisa? Por que será? É porque tudo que ele fez até agora, não dá para ele ainda, não dá o sentimento de dever cumprido. Não dá para ele aquela coisa gostosa no fundo da alma, de que eu não estou devendo nada, de que eu estou tranquilo, de que eu estou, de verdade mesmo, eu cumpri o que eu deveria cumprir. A teologia dele é errada, porque ele diz que ele tem que fazer alguma coisa, mas o sentimento do coração dele mostra que o fazer não é suficiente. Porque se fosse, ele estaria tranquilo. Se fosse, ele nem buscaria Jesus, porque ele foi buscar Jesus para perguntar, escuta, tem mais alguma coisa? O Senhor que está agora aí, que é o mestre, que está ensinando as pessoas, eu quero saber, tem mais alguma coisa que eu devo fazer? Isso mostra, irmão, que ele tem uma teologia que é sincera, mas é uma teologia sinceramente equivocada, é errada. Na cabeça dele, talvez ele pensava assim, será que tem alguma coisa a mais para eu fazer do que está escrito na lei de Moisés? Porque eu não me sinto ainda salvo. Eu não me sinto. É por isso que ele pergunta, o que eu devo fazer a mais? Sabe aquela coisa de você não ter convicção no fundo da alma, você fazer tudo que está ao seu alcance, mas ainda existindo um sentimento dentro do seu coração que isso não é suficiente, isso não basta. Por isso que as pessoas hoje têm tanta dificuldade também. Muitas pessoas têm essa teologia de que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, né? Muitas pessoas têm aquela teologia de que está sempre devendo para Deus. Muitas pessoas têm aquela teologia de que parece que eu preciso fazer algo a mais para ficar com crédito com Deus. E no desenrolar da história, você vai descobrir lá no final que Jesus vai deixar claro para ele uma coisa, olha, o negócio não é fazer, o negócio é ser. Não é fazer, é ser. Eu quero que você entenda que a teologia dele não estava muito boa. Talvez ele queria fazer algo, não só que a lei determinasse para fazer, alguma coisa a mais, movido por amor, espontâneo. Sabe quando alguém pede alguma coisa para você, faz uma lista de compras lá e pede para você, fala assim, eu quero tudo isso. E você compra tudo aquilo, mas você chega no final e fala assim, eu quero fazer alguma coisa a mais. Eu não quero só cumprir o que a pessoa me disse. Não quero cumprir tão somente aquilo que está escrito. Eu quero, por amor, dar um pouquinho a mais, para mostrar para essa pessoa que eu tenho um sentimento por ela, um sentimento forte por ela. Talvez no fundo do coração desse jovem rico, ele olhou para todas as regras que ele estava cumprindo. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, ama o teu próximo. Parece que essa listinha para ele era pouco, e ele queria deixar claro, olha, se tiver alguma coisa a mais para fazer, eu estou aqui para fazer. Eu vou fazer. Porque ele fala para Jesus, tem o que ainda me falta? Tem alguma coisa aí que eu poderia fazer a mais? Porque eu quero ficar com crédito. Talvez ele queria passar do mero cumprimento da tarefa para fazer uma ação positiva. Uma ação positiva que ia dar para ele digamos assim, uma obra excelente diante do altar, diante de Cristo ali, ou diante do seu Deus. Por isso que eu digo para você, que no meu modo de entender, ele é uma pessoa sincera. E essa sinceridade foi tão grande, esse sentimento no coração era tão forte, que esse jovem vai procurar Jesus. As outras pessoas não foram procurar Jesus, mas ele foi procurar Jesus, porque ele estava com um desejo sincero de fazer algo mais. Eu quero que você pense um pouquinho, você também hoje, não só hoje, mas você também se aproxima de Cristo. Vez ou outra você se aproxima de Jesus.
E às vezes você também, na sua conversa com Cristo, você também diz para Deus: Senhor, está faltando alguma coisa na minha vida cristã? Eu tenho que fazer alguma coisa a mais? O que talvez passa no seu coração quando você se aproxima de Jesus, nos encontros que você tem com Jesus na sua vida? Eu quero que você comece a pensar um pouquinho acerca disso. A segunda coisa que eu enxergo, segundo equívoco desse jovem rico, ele está equivocado quanto ao seu próprio juízo, ao juízo próprio dele. Porque ele tem um juízo próprio. Quando ele diz no verso 20, a tudo isso eu tenho obedecido, é como se ele estivesse dizendo para Jesus: o que o Senhor falou aí, eu já tirei de letra. Então isso, lá no fundo da alma, dava a ideia para ele de que ele já tinha tirado a nota mínima para passar no Enem. Hoje é dia de Enem, né? Já tinha tirado a nota mínima. Então, lá no fundinho da alma, no seu juízo próprio, ele diz: tudo isso eu tenho feito. Olha, eu já consegui chegar nesse nível aí que o Senhor colocou, mas eu quero mais. O que tem a mais para mim? Então agora eu vou para um outro provável sentimento do coração dele. Ele está equivocado quanto ao seu juízo próprio, porque ele está achando que ele já está na crista da onda e que se ele fizer algo a mais, agora ele vai ficar com crédito. Pode ser que, além dele ter uma teologia errada, pode ser que o pensamento dele fosse esse. Ou seja, eu já estou bem com Deus, mas o que eu quero mesmo é ficar com crédito com Ele. Crédito. Sinceramente, ele estava equivocado no seu juízo próprio. Não tem... eu entendo que ele está sendo sincero. Está sendo sincero, mas ele está equivocado. Porque ele pensa que porque ele cumpriu a tabela com Cristo, ou com Deus, melhor dizendo, que ele cumpriu a tabela com Deus, ele tirou a nota 7, e a nota 7 dá o direito para ele de ser aprovado. E talvez ele esteja com aquele sentimento no coração de qualquer coisa que ele faça a partir de agora, ele ganha um crédito no céu. Agora tem uma coisa interessante que Mateus não traz. Só Marcos que vai trazer uma situação que eu acho maravilhosa. Marcos vai falar também desse episódio. Marcos capítulo 10, os versos 20 e 21, vai falar deste encontro de Jesus com esse jovem. E olha que tem uma coisa interessante nesse texto, eu fiz questão de trazer para você. A Bíblia vai dizer assim, no livro de Marcos: e ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. É por isso que eu chamo esse menino, esse jovem rico, de um cara sincero. Porque se não fosse sincero, eu duvido muito, muito mesmo, que Pedro, porque a pessoa que escreveu o Evangelho de Marcos foi João Marcos, mas quem foi o relator, quem foi o cara que falou e conversou sobre as experiências vividas que Marcos relatou no Evangelho foi Pedro. E Pedro percebeu que Jesus, no olhar com aquele menino, com aquele jovem rico, que Jesus amou aquele rapaz, que Jesus não repudiou aquele rapaz, que Jesus não olhou para ele como olhava para os fariseus, que chegavam perto dele, tentando colocar Jesus numa situação difícil, que não olhava do mesmo jeito que olhava as outras pessoas, aquelas pessoas que só queriam a bênção de Cristo, só queriam o pão que Jesus distribuía, porque em um determinado momento, Jesus virou para a multidão e disse: vocês só estão me seguindo por causa do pão que eu reparto e dou para vocês. Jesus olhou para esse jovem rico
E o relato de Marcos diz: Jesus olhou para ele e o amou. É por isso que eu chamo esse jovem rico de um jovem sincero. Sincero. Se ele não fosse sincero, duvido que Jesus ia falar essa palavra ou ter esse sentimento para com ele. Agora, voltando para o nosso texto base, que é o texto de Mateus, tem o outro equívoco que eu enxergo na vida desse jovem rico. É um homem equivocado quanto ao seu amor a Deus. Ele está equivocado com relação ao quanto ele ama ao Senhor. Diz assim o verso 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Vamos pensar numa coisa. Em algum lugar da Bíblia está escrito, saiu da boca de Jesus em alguma situação, que ou algum ensino bíblico no geral, que diz que o pecador é salvo vendendo seus bens e entregando para as pessoas pobres? A Bíblia fala disso. Jesus, quando teve aquela conversa com Nicodemos, por exemplo, quando Jesus foi convencer Nicodemos de que ele precisava nascer de novo. Nicodemos era um cara rico, muito rico, fazia parte do Sinédrio. Jesus falou alguma coisa para Nicodemos de: olha, você tem que se libertar dos seus bens. Jesus falou isso para Nicodemos? Não falou. Muito pelo contrário, Jesus nem tocou nesse assunto. Jesus disse para ele: olha, o que você tem é que ser diferente, você tem que nascer de novo. E ali Jesus mostrou para a gente a teologia da salvação. Nascer de novo, é isso que faz o indivíduo nascer espiritualmente e agora participar do reino e da glória de Deus. É isso que faz a diferença, nascer de novo. Jesus em nenhum momento, e nem a Bíblia na sua totalidade, vai falar que a salvação ela é outorgada a alguém por intermédio da venda dos seus bens e da doação aos pobres. Em nenhum momento. No entanto, Jesus olha para aquele menino, ama, e ele diz essa frase para ele: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Aí eu fico pensando, por que Jesus falou isso para esse menino? Ele tem um agravante aqui. Jesus é judeu. O menino, o jovem rico, é judeu. E tem uma teologia corrente no meio judaico que diz que as pessoas abastadas, as pessoas ricas, que a riqueza é sinal visível da mão e da bênção de Deus na vida das pessoas. Essa é a teologia do judeu da época de Jesus. Por isso que os religiosos da época faziam questão de ter dinheiro, de ter bens. Por quê? Porque ter dinheiro, ter bens, ter uma vida abastada era a prova real, segundo a teologia judaica da época, de que a bênção de Deus estava sobre a vida daquelas pessoas. Jesus, ele não ensina só o jovem rico, quando ele diz para aquele jovem: vá, venda tudo que você tem e seja um Zé Ninguém na vida, depois você vem e me segue. Jesus está quebrando uma teologia corrente na época que dizia: olha, quem é rico, Deus está abençoando. Quem é pobre, Deus está amaldiçoando. Quem nasceu com um defeito no corpo está sendo castigado. E se não é por causa dele, é por causa dos pais dele. Por isso que em um determinado momento das Escrituras, os discípulos chegam, olham para uma pessoa deficiente e perguntam para Jesus: mestre, quem pecou, este ou seus pais?
Essa é a teologia da época. Agora pensa bem, um jovem judeu, riquíssimo, com uma teologia errada na cabeça, com um juízo errado na cabeça, porque na cabeça dele, ele que é um cumpridor da lei, ele que falou, eu tenho cumprido isso desde a minha adolescência, eu sou o cara. Jesus olha para ele, ele tem também no coração aquela ideia, eu sou rico, e se eu sou rico, a bênção de Deus está sobre mim. Jesus vem para ele e fala assim, olha, se você quiser mesmo ser perfeito, venda tudo que você tem, dê aí para os pobres que eles precisam disso, e depois venha e me siga. Quando Jesus fala isso, ele fala isso para aquele jovem, não é porque o dinheiro é problema. Jesus fala isso para aquele jovem porque ele sabe muito bem que como está o coração daquele jovem com relação àquilo que ele tem. Jesus vai fazer menção indiretamente, Jesus vai fazer menção àquele primeiro grande mandamento. Qual é o primeiro grande mandamento que quando Jesus foi questionado pelos judeus, o que ele falou que era o grande mandamento? Ame o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Jesus indiretamente mostra para aquele jovem rico que na verdade ele poderia estar fazendo coisas para Deus, mas na verdade ele não amava tanto assim a Deus. É um homem sinceramente equivocado com relação ao seu amor para com Deus, porque se ele amasse a Deus de verdade, e se o amor que ele tivesse no coração fosse um amor tão grande, tão extraordinário, ele não iria titubear e iria vender os seus bens e iria seguir a Jesus, o Filho de Deus. Jesus, ele pura e simplesmente com aquela palavra, ele prova para o próprio jovem que ele não amava tanto a Deus do jeito que ele estava dizendo que amava. Porque quando Jesus foi na ferida, quando Jesus tocou o dedo na ferida da vida dele, Jesus mostrou para ele, olha, eu sei quem você é. Você é uma pessoa cobiçosa. Você é uma pessoa cobiçosa. Ele indiretamente disse, você diz que ama a Deus só porque você cumpre tabela com Deus, porque cumpre determinados mandamentos, mas você não ama. Eu estou provando para você que você não ama, porque se você amasse, meu querido, na hora que eu disse, vá, venda tudo, entregue seus bens aos pobres, isso não vai fazer diferença nenhuma na salvação dele, não vai fazer diferença nenhuma na salvação, mas ele faria porque não estava ligado amorosamente, se é que eu posso assim dizer, àquilo que ele tinha. Apesar das qualidades louváveis, quando colocado à prova, ficou claro que ele não amava a Deus de todo o seu coração. Porque o que estava em primeiro lugar na vida daquele jovem eram os seus bens, era aquilo que ele verdadeiramente amava. E Jesus vai na ferida. Lembra que eu disse para você que ele foi de uma forma sincera até Jesus. Foi. Ele era um cara que nem precisava ir até Jesus. Ele era um cara que está meio fora do padrão aqui. Ele não vai lá em busca de pão, ele vai lá em busca de afirmação, ele vai lá em busca de uma clareza e uma segurança de salvação muito grande na sua alma, mas ele espera lá no fundo da alma de que as coisas aconteçam de uma forma muito tranquila para ele, porque ele se julgava
a melhor pessoa do mundo, o homem que Deus estava abençoando porque tinha riquezas, o homem que estava levando Deus a sério na sua juventude, o homem que estava cumprindo a lei, né, na cabeça dele, ipsis literis, ou seja, né, ponto por ponto, tudo bonitinho, e de repente ele se depara com um dedo na ferida, quando Jesus disse para ele fazer uma coisa que ele não teve coragem de fazer. Aí a Bíblia vai dizer que esse jovem afastou-se, triste, porque ele tinha muitas riquezas. Para este jovem, Jesus foi na ferida. Você lembra que com Nicodemos, Cristo não mencionou dinheiro, e Nicodemos era um homem rico, mas Jesus conhecia o coração desse jovem rico, sabia quem ele era, por isso que ele vai na ferida de quem ele era. Não tem como esconder quem nós somos diante da presença de Cristo, não tem como você esconder. Você também é sinceramente alguém que vem atrás de Jesus hoje? Você também sinceramente marcou um encontro com Cristo hoje? Você também, de uma forma sincera no seu coração, você se aproxima de Deus hoje? Você conversa com Cristo hoje? E eu vou perguntar para você, o que será, ou como seria a conversa genuína que Cristo teria com você, já que Ele conhece o seu coração também, do mesmo jeito que Ele conhecia o coração daquele jovem rico? Eu quero concluir essa breve mensagem, porque hoje o nosso culto é até um pouquinho menor de tempo. Quero concluir essa breve mensagem no seu coração. E eu quero levar você a compreender que você hoje está diante de Cristo. Primeiro eu quero questionar você com relação à sua teologia. Você acha que a sua teologia é correta? Ou você está meio parecido com o jovem rico, que pensou que as coisas com Deus é na base do fazer, não na base do ser? Jesus deixou claríssimo para ele: olha, você pode até cumprir tabela aí, mas eu quero que você seja uma pessoa não cobiçosa. Eu quero que você seja uma pessoa que não ame o seu dinheiro. Isso ele disse para ele, tá? Agora eu quero que você se coloque no lugar. Talvez a sua teologia também seja meia furada com Deus. Talvez você esteja imaginando que Deus não esteja preocupado com quem você é, desde que você vá à igreja, desde que você seja fiel à sua igreja, desde que você não fale mal de Deus e de Cristo aí fora, desde que você seja uma pessoa do tipo: eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal de ninguém, eu não isso, eu não aquilo. Talvez a sua teologia, querido, esteja sendo firmada e fundada exatamente no fazer e não no ser. E o jovem rico, ele vivia numa sociedade judaica que valorizava o cumprimento da lei. Nós já temos um agravante a mais, porque nós já sabemos muito bem que Cristo veio, e Ele veio para cumprir a lei, e veio deixar bem claro: não é bem assim do jeito que eles estão falando. Cristo deixou claro para nós que o que importa é nós sermos, não fazermos. Porque você faz porque você é, certo? Você não é porque você faz. Você faz as coisas certas para Deus e com Deus porque você é uma pessoa certa, porque você foi transformado. Se você está com a gente aqui e está vindo nos cultos de quarta-feira, ou pelo menos tem participado dos PGMs nossos, você está sendo impactado por Deus, porque Deus está mostrando de uma maneira muito clara para você que o que importa é que você volte a ter a imagem e semelhança de Deus na sua vida. É isso que Deus quer.
É isso que Deus quer. É por isso que, com relação ao jovem rico, quando Jesus olhou para o olho dele, amou aquele menino, mas disse para ele: eu sei quem você é, eu sei que você ama as suas riquezas, e eu vou colocar você em xeque-mate agora. Vai lá, já que você disse que você é perfeito, ou você quer ser perfeito, só falta uma coisa, filho: vende o que você tem, vende e vem me seguir. Você vai ser bem-vindo aqui, mas faça isso. Isso é para você. No encontro com Jesus, qual seria o seu ponto nefrálgico? Qual seria a sua ferida? O que Jesus ia trazer à tona? Porque para o jovem rico era o amor às riquezas. Para Nicodemos não era, porque Jesus nem tocou nesse assunto. Mas o que interessa hoje, irmão, é para mim e para você, porque nós também marcamos um encontro com Cristo hoje, mais uma vez. Chegamos aqui de uma maneira sincera, e nós estamos aqui na presença de Cristo agora. Se a conversa fosse no mesmo nível, qual seria a sua ferida? O que Jesus ia olhar no seu olho, iria amar você? Ele não ia desprezar você, ia amar você, mas ia dizer: olha, está faltando isso. Qual seria o seu ponto nefrálgico? E vou além. Tem um preço. Quando a gente olha para isso, a gente descobre que seguir a Jesus tem um preço. O preço de abandonar aquilo que está dentro da minha alma, dentro do meu coração, governando a minha vida. O que falta para você? Se essa conversa que você teria com Jesus, se ela acontecesse, qual seria o ponto nefrálgico? Quanto você deveria pagar? Isso é figurativamente falando. Que preço seria para você? E eu vou fazer uma última pergunta para você: como seria o final da sua história com Jesus? Porque o final da história do jovem rico foi o seguinte: ele afastou-se triste. Aí eu vou perguntar para você: por que ele ficou triste? Porque ele era um homem sincero, que estava procurando algo de verdade mesmo. De verdade. Ele não estava ali brincando com Jesus, não. O que ele queria era sair dali afirmado. O que ele queria era sair dali com uma palavra abençoadora de Cristo. Assim como você, que quer sair daqui hoje com uma palavra abençoadora de Cristo. Como seria o final da sua história? Você também ia ficar triste? Ia se afastar com aquela cara assim de: isso eu não consigo fazer. Isso não dá. Deus, eu estou chegando à conclusão que eu não amo o Senhor tanto do jeito que eu imaginava que eu amava. Ele foi embora triste porque ele caiu na real de que ele não amava a Deus do jeito que ele pensava. E eu espero, em nome de Jesus, que no final do seu encontro com Jesus, que você não faça o mesmo, que você não vá embora triste com aquele sentimento no coração: na verdade eu não amava tanto a Deus assim, não. Hoje, e agora eu quero convidar já os meus irmãos que vão nos auxiliar na ceia. Hoje, irmãos, nós juntos como igreja, nós vamos partilhar do pão, vamos beber o cálice. E agora é um motivo ou um momento aonde mais uma vez você vai estar frente a frente com Jesus. É mais um momento na sua vida aonde você diz para o Senhor: Senhor, eu estou aqui e eu agora vou ter parte contigo. É um encontro, querido. É um encontro que você está tendo com Cristo. E agora, quando você pega o pão, quando você pega o cálice, é corpo de Cristo vivo na sua mente, é sangue de Jesus vivo na sua mente, e você está diante de Cristo mesmo. E agora? Você vai participar do pão, você vai participar desse vinho,
sabendo que se Jesus pedisse alguma coisa para você, você não seria capaz de fazer? Ou, muito pelo contrário, você pode fazer agora uma oração diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, não tem como eu me esconder do Senhor, não tem. O Senhor sabe quem eu sou de verdade. Eu só quero pedir em nome de Jesus que o Senhor me ame da mesma forma com que o Senhor me amou, ou amou aquele jovem, mas que o Senhor me dê força, Senhor, forças, para eu não sair daqui triste, para eu sair daqui afirmado, ou pelo menos que o Senhor me dê força, Senhor, para que eu cumpra, para que eu seja quem o Senhor quer que eu seja, porque você sabe muito bem quem você é, e Deus sabe muito bem quem você é. Presta um pouquinho de atenção na sua ferida, porque nesse encontro de hoje, Cristo poderia muito bem colocar o dedo na sua ferida e perguntar para você: e daí? O que você vai fazer? Vamos nesse momento orarmos ao Senhor e nós vamos pedir em nome de Jesus que esse momento seja um momento singular na nossa vida e especial. Eu quero convidar o irmão Galdeano para nos elevar a Deus em oração, clamando ao Senhor por isso, e depois que o pastor Dorival também nos elevasse em oração, agradecendo por esse momento, mas pedindo por nós aqui, que vamos ter um encontro diferente com Cristo agora, porque nós vamos ter um encontro na base sólida, se é que eu posso assim dizer, concreta. Nós vamos olhar para esse pão e vamos enxergar o corpo de Cristo, olhar para o vinho e enxergarmos o sangue de Jesus, e vamos nessa conversa que nós vamos ter com Cristo, nós vamos pedir misericórdia e graça de Deus na nossa vida.